Olá, boa noite para você. O Rede TV News está no ar. Procuradoria-Geral da República denuncia o deputado federal Eduardo Bolsonaro por tentar atrapalhar o julgamento da tentativa de golpe de Estado. Ele está nos Estados Unidos articulando as sanções contra o Brasil. Fim de semana de protestos em todo o país movimentam o Congresso. Senadores querem enterrar PEC da blindagem na Comissão de Constituição e Justiça. A cronologia do crime. Câmeras mostram planejamento e ação de criminosos que assassinaram o ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz. Estamos de volta para falar do temporal em São Paulo. A Defesa Civil do Estado montou um gabinete de crise e até emitiu durante a tarde um alerta severo para temporais com rajadas de vento na capital e na região metropolitana. Foram registradas quedas de árvore e falta de energia em várias regiões. A repórter Estela Freitas traz agora ao vivo um balanço das ocorrências de hoje. Boa noite para você, Estela. Nos conte mais sobre como está a situação aqui em São Paulo. A gente vê aí nas imagens várias árvores sendo cortadas, né, para liberar o trânsito aí nessa rua onde você está, né? A Estela volta daqui a pouco, então. A gente perdeu o sinal com ela, eu acho que ela já pode falar, né? Bom, a gente volta daqui a pouco, então, com os detalhes com a repórter Estela Freitas. Então, desde ontem, a chuva provoca estragos em diversas cidades do país. A chuva foi tanta que na cidade de Vera Cruz, mais de 140 milímetros foram registrados em um único dia e causaram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e danos em redes elétricas. Em todo o Rio Grande do Sul, 23 pessoas ficaram desalojadas. Em Santa Catarina, um tornado atingiu o município de Barra Bonita. Uma casa foi arrastada. Imagens captadas por drone no município de São Miguel do Oeste mostram a destruição. Árvores arrancadas pela raiz. Casas e galpões foram destelhados. Em Curitiba, as vigas deste espaço foram completamente destruídas. Em Foz do Iguaçu, os ventos destelharam este estacionamento. Mais de 400 mil casas ficaram sem energia. No litoral de São Paulo, as rajadas de vento chegaram a quase 140 km por hora e provocaram tempestades de areia. Ao menos 8 pessoas ficaram feridas. Vamos voltar então com a Estela Freitas, trazendo os detalhes do temporal desta tarde em São Paulo, que assustou os moradores da cidade. Estela Freitas, boa noite para você. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a Defesa Civil registrou 28 ocorrências por causa das chuvas de ontem para hoje, principalmente por vendavais com ventos de quase 100 km por hora em algumas regiões, destelhamentos, desabamentos, quedas de árvores e colapsos de estruturas. 8 pessoas ficaram feridas e 12 desalojadas. Já o Corpo de Bombeiros disse que recebeu 642 chamados para quedas de árvores e 26 para desabamentos em todo o estado de São Paulo. A gente está agora aqui no bairro de Perdizes, na zona oeste da capital, onde vocês veem aí que caiu uma árvore enorme, atingiu alguns carros. Toda a região aqui, inclusive, está sem energia. E a gente está acompanhando o trabalho do pessoal da prefeitura para fazer a remoção dos troncos. Inclusive lá atrás tem mais 5 árvores caídas, também outros carros atingidos. Felizmente ninguém ficou ferido, mas causando aí um transtorno para quem passa por aqui, para os moradores também. Aliás, um transtorno para toda a cidade. No centro, por exemplo, parte do teto da estação Brás da CPTM desabou. Um passageiro teve ferimentos leves. Parte do acesso à estação ficou restrita, mas não interferiu na circulação dos trens. Em nota sobre a queda de energia, a Enel disse que reforçou as equipes em campo para restabelecer a luz para 900 mil clientes afetados. Bom, e apesar da chuva mais forte nessa semana, a Sabesp mantém o alerta de racionamento. A medida vale das 7 da noite até as 5 da manhã, todos os dias na Grande São Paulo. Essa é uma ação preventiva e temporária por conta do baixo nível das represas. Augusto. Perfeito, obrigado, Estela. O temporal foi rápido aqui em São Paulo, mas fez muitos estragos mesmo. Obrigado por sua participação. E olha, 2 suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz foram presos neste final de semana e negaram participação no crime.
Novas imagens revelam a dinâmica dos criminosos no plano de execução. Câmeras de segurança do estacionamento da Prefeitura de Praia Grande, onde Rui Ferraz trabalhava como secretário de administração, mostram a chegada do ex-delegado às 9h51 da última segunda-feira. Enquanto participava de uma reunião com outros funcionários, os assassinos preparavam a emboscada. De acordo com o levantamento da Central de Monitoramento de Trânsito da cidade, esse carro branco, usado pelos bandidos, estava circulando na região desde o dia 18 de agosto, nos dias que Rui Fontes dava expediente na prefeitura. Esta outra câmera mostra o veículo preto que transportava os executores próximo ao local do crime. Nesta imagem, é possível ver o carro branco estacionado numa esquina de frente à prefeitura. O veículo com os assassinos para 2 quarteirões depois. Às 18h16, Rui Ferraz deixa o paço municipal no carro da esposa, que não é blindado. Assim que ele passa pela esquina, o veículo branco deixa o local. Rui segue e entra na primeira rua à esquerda. O veículo branco segue em frente. Segundo as investigações, os ocupantes teriam dado sinal via celular aos criminosos. Assim que o ex-delegado passa por eles, os bandidos disparam. Rui Ferraz ainda tenta escapar, mas acaba batendo no ônibus e capota. 3 bandidos armados de fuzis desceram para executar o plano. 2 deles dispararam mais de 20 tiros contra a vítima, que morre na hora. Até agora, a polícia identificou 7 suspeitos de envolvimento no crime. 4 estão presos, 3 permanecem foragidos. Ainda falta esclarecer se algum deles teve participação direta na execução e quem mandou matar Rui Ferraz Fontes. O governo de Donald Trump puniu a mulher do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com base na lei Magnitsky. A repórter Gabriele Freire traz ao vivo os detalhes direto de Brasília. Isso é um absurdo, né, Gabriele? Porque é mais uma tentativa dos Estados Unidos de interferirem no judiciário brasileiro. Nos conte mais. Oi, Augusto, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão foi publicada pelo Escritório do Tesouro norte-americano. Viviane Moraes foi apontada como a responsável por controlar a maior parte dos recursos financeiros do ministro Alexandre de Moraes. Agora, nem o ministro nem a esposa podem fazer transações com cidadãos ou empresas dos Estados Unidos. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes chamou essa decisão de Donald Trump de lamentável e ilegal. Ele disse que vai continuar desempenhando o papel dele, julgando com imparcialidade e independência. O STF também se pronunciou em nota hoje e disse que essa aplicação das sanções é uma forma injusta, que não corresponde aos fatos, porque o julgamento da trama golpista, por exemplo, aconteceu dentro de todo o processo legal. Já o Itamaraty afirmou que essa é mais uma tentativa dos Estados Unidos de ingerência indevida nas questões internas do Brasil e que isso prejudica, ofende os mais de 200 anos de amizade entre os dois países. O governo de Donald Trump também revogou hoje vistos americanos, entre eles o do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de outras 5 autoridades do judiciário brasileiro. O advogado-geral da União também se pronunciou em nota e disse que classificou essa medida do governo americano como uma agressão injusta e disse que vai continuar trabalhando pelo povo brasileiro. Augusto. Perfeito, obrigado, Gabriele. Boa noite para você. E a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho por coação em processo judicial. Segundo a denúncia, os dois articularam diversas vezes na tentativa de atrapalhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, a PGR afirma que os denunciados tentaram submeter os interesses do país e dos brasileiros aos interesses pessoais. Agora cabe ao Supremo aceitar ou não a denúncia. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça vão tentar enterrar a chamada PEC da blindagem na próxima quarta-feira. O fim de semana foi marcado por protestos contra essa proposta.
Em Brasília, manifestantes se concentraram em frente ao Museu da República. Depois, caminharam em direção ao Congresso. Em Belo Horizonte e São Luís, as fotos dos deputados que votaram a favor da PEC da blindagem foram estampadas em cartazes. Em todas as capitais, os manifestantes seguraram cartazes contra a proposta que protege parlamentares de ações na justiça e contra a anistia aos condenados pela trama golpista. Em São Paulo, políticos de esquerda e líderes de movimento discursaram. Segundo a USP, mais de 42 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, o público se concentrou na orla de Copacabana. Os protestos foram marcados pelos shows de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e Paulinho da Viola. Segundo a contagem da USP, quase 42 mil pessoas estiveram reunidas. Os protestos geraram repercussão entre os políticos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, anunciou que a PEC da blindagem vai entrar na pauta desta semana. A ideia é que o tema seja debatido e descartado. Isso é um absurdo. Os deputados que votaram perderam a cerimônia. É uma falta de respeito com seus eleitores, com o povo brasileiro. Todos têm que ser iguais perante a lei. Um dos responsáveis pela articulação para a aprovação da PEC da blindagem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse hoje, em um evento do BTG Pactual, que a Casa precisa passar a discutir projetos de interesse do país. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. E o fim de semana na tela da Rede TV também foi com muito automobilismo, com as etapas da NASCAR Brasil e também da Copa HB20. A sexta e antepenúltima etapa da Copa HB20 em Curvelo, Minas Gerais, teve como vencedor na categoria Pro o piloto Marcos Índio. Na Elite, quem se deu melhor foi Éder Melhorim. E na Super, a primeira colocação ficou com Renato Lima. A próxima etapa da Copa HB20 acontece em Cascavel, no Paraná, dia 1º de novembro. E na sétima etapa da NASCAR Brasil, também em Curvelo, Júlio Campos foi o grande vencedor. Cacá Bueno foi o segundo colocado e Rubens Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1, fechou o pódio. A próxima etapa da NASCAR acontece no Autódromo Velocitar, em São Paulo, no dia 1º de novembro. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Até amanhã.